Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre o tempo geológico. O que a gente já viu até aqui? A gente já viu esse calendário cósmico que mostra o quanto que esse tempo é profundo, o quanto que as modificações podem ser lentas, como, por exemplo, a erosão, ou podem ser rápidas, abruptas, como no caso de grandes eventos geológicos, como terremotos, maremotos e vulcões. Aí falamos de Steno, da lei da superposição, falamos do William Smith, justamente sobre a sequência faunística e a utilização de fósseis como marcadores do tempo. E aí, então, apesar da estratigrafia, em locais onde eu perco essa informação, eu utilizo como marcador o fóssil. Aí nós vemos esse exemplo e a datação relativa. O que é a datação relativa? Diz respeito que um evento aconteceu antes ou depois, mas não a idade absoluta, não o número absoluto daquela datação. Com isso, utilizando os princípios de Steno e de Smith, foi criada a escala do tempo geológico a partir do século XIX. Então, utilizando os princípios de Steno e Smith, observando a estratigrafia e os fósseis índices, principalmente esses fósseis índices, para todo o globo foi criada a escala do tempo geológico. Basicamente, aqui, nós temos o nascimento da paleontologia, que é justamente o estudo da vida passada, o que aconteceu com a Terra. Olha, o que nós temos da escala do tempo geológico? Fósseis característicos foram descobertas em formações semelhantes em vários continentes. Além disso, associações faunísticas de diferentes continentes exibiam as mesmas mudanças e, comparando esse resultado, obteve-se, então, a escala do tempo. E nós temos essas 4 divisões na escala do tempo geológico, que é o éons, eras, períodos e idades. Observa que éons e idades diz respeito à idade absoluta. A idade absoluta. Tá? A escala do tempo geológico divide a história da Terra em intervalos marcados por conjuntos distintos de fósseis. Então, voltando, olha, essas 4 divisões. Como que eu faço essas divisões? Por meio dos conjuntos distintos de fósseis, das assembleias de fósseis que aparecem ou que somam. Quando esses conjuntos sofrem mudanças abruptas, eu vou colocar ali um limite, eu vou colocar ali uma divisão. E essa divisão vai ser em função da importância do evento que ocorreu. Aí, nós temos uma história interessante que vem onde nós paramos, que é a da datação absoluta. Rutherford, em 1905, sugeriu que a radioatividade poderia ser utilizada para medir a idade exata de uma rocha. Então, eu pegando os elementos radioativos, eu poderia saber a idade daquela rocha. E ele calculou a idade de uma rocha a partir de medições do seu teor de urânio. Então, observe. Já tinha descoberto a radioatividade, o físico Rutherford falou, opa, se eu utilizar as características da radioatividade, eu posso datar de forma absoluta os eventos. Aí, em 1956, o geólogo Claire Patterson, que eu peguei essa foto dele aqui na internet, e eu sugiro que vocês assistam um episódio do Cosmos, vou comentar até no final, que chama Sala Limpa, que conta muito a história
desse geólogo, foi um grande cientista, e como que tratou a ciência de forma correta. Mediu a idade de meteoritos. De quando foi formado esses meteoritos? O que vocês acham de quando? Quando que formou o meteorito? Já ele pegou o meteorito que caiu na Terra. Quando vocês acham que foi formado esses meteoritos? Respondam aí. Muito bem. O sistema solar. Que foi formado junto, então, a Terra também não foi formada no sistema solar? Com isso, nós temos a idade da Terra. Então, em 1956, o geólogo Clair Peterson mediu a idade do meteorito. E olha que interessante, ele foi o primeiro homem a saber a idade da Terra. O número que ele encontrou é muito próximo das outras medições que fizeram até hoje. Então, a variação encontrada é uma variação muito pequena, que pode, então, nós podemos falar que ele foi o primeiro a saber a idade da Terra. E como que funciona esses isótopos radioativos? O que seria esses isótopos radioativos? O núcleo de um isótopo radioativo, ele se desintegra, que nós falamos do decaimento. Ele desintegra de forma espontânea, e ejetando partículas e formando um átomo diferente. Então, observa, nós chamamos aqui o pai e o filho. Nesse processo, há uma que nós falamos de transformação do material. O material ele é transformado a uma taxa constante. Observe aqui, olha, que nós temos a transformação, um tipo de decaimento, a alfa decaimento, beta decaimento, que para a gente, o que nós precisamos saber? Que os isótopos radioativos, eles se transformam a uma taxa constante. Olha que bacana esse GIF aqui, ó. Nós temos urânio que expulsa um hélio. A Gabriela perguntou, tem a ver com meia-vida? Sim, justamente através dessa transformação, e essa transformação ser constante, eu consigo saber a meia-vida. O que seria meia-vida? Meia-vida é isso daqui, olha. Tá vendo? Que está falando de meia-vida e decaimento radioativo. O que nós temos aqui no início da vida, olha? Todos os elementos aqui, eles são radioativos. Aí, observa aqui, olha, primeira meia-vida. Olha esse tempo, que nós chamamos da primeira meia-vida. 100% radioativo ficou 50% radioativo, ou seja, 50% pai e 50% filho. Isso é uma meia-vida. E depois, esse 50% radioativo vai transformar em 25% radioativo. E olha que interessante aqui embaixo. É a mesma taxa, é o mesmo tempo, é constante. Então, se eu pego a rocha, principalmente as rochas magmáticas, eu utilizo basicamente em rochas magmáticas isso, porque as rochas sedimentares, as rochas metamórficas, sofrem transformações que podem prejudicar a interpretação. Olha, se eu pego a quantidade que eu tenho de material pai e material filho, eu sei quanto tempo passou. Então, o que acontece com a quantidade de material pai e de filhos? Observe. De acordo com que vai passando o tempo, há uma diminuição
dos elementos pais, que são os elementos radioativos, e o aumento dos elementos filhos, que são os elementos que não sofrem transformação, que são estáveis, que não se transformam. Então, eu tendo esse gráfico, eu sei o tempo que passou, quantas meias-vidas se passaram. Alguém quer intervir aqui? Comentar alguma coisa? Então, olha, como que isso acontece? Os átomos radioativos estão lá no magma quente. Está bem lá no magma quente. Vou explicar assim, Adriele. Tá, Léo? Os átomos radioativos. O que são átomos radioativos? Aqueles que se transformam em outros elementos. Aí, o que vai acontecer? O mineral vai ser formado. Quando o mineral se forma, o que nós temos aqui? Preso os elementos radioativos. Quantos elementos radioativos eu tenho? Olha, 2, 4, 6, 8. 8 elementos radioativos. Aí, passou uma meia-vida. Passou o Enem. Sim, os elementos pais são radioativos. Os filhos têm que ser estáveis. Em alguns elementos radioativos geram outros também radioativos. Mas aí eu não consigo medir. Eu preciso que os filhos sejam estáveis para eu saber como que foi essa transformação. Então vamos lá. Os elementos aqui radioativos, eu tenho 8 dentro do mineralzinho lá. Se eu medir esse mineral aqui agora, eu sei que ele acabou de ser formado, porque só tem elementos pais. Passa uma meia-vida. O que aconteceu? Aqui não tinha 8 pais, aqui eu tenho 4 pais e 4 filhos. De 100% de radioativo, 50% foi transformado em filhos. Passou uma meia-vida. E o que aconteceu agora, na segunda meia-vida? Olha, passou mais uma meia-vida. Eu tenho dos 8, do 8 aqui, olha, eu vou ter 2 pais e 6 filhos. 6 filhos. Passou mais uma meia-vida. E se tivesse passado mais uma meia-vida? Quantos pais e quantos filhos eu teria na terceira meia-vida aqui? Respondam aí. De 8 passou para 4. Meia-vida eu estou dividindo por 2. Então, passou de 8 para 4. 4 para 2. 2 mais uma meia-vida. 1 pai e 7 filhos. 7 filhos. Porque é constante, olha. Observe aqui que essa taxa, o tempo de transformação é constante. Então, aqui, olha, a intensidade radioativa vai diminuindo nessa curva, mas o tempo de transformação de 50% demora uma mesma parte. Então, olha que bacana que é. Olha que legal. Essa transformação aqui é rápida, mas depois, olha, o decaimento vai mudando. E o tempo de meia-vida, aqui tinha 100%. Uma meia-vida, ficou 50% de paz. Aí, passa mais uma meia-vida, ficou em 25%. Se passa mais uma meia-vida, 12,5%.
e assim sucessivamente. Esse tempo é o mesmo. Se uma meia-vida é de 10 mil anos, 10 mil anos, se eu estou aqui, olha, se eu medir a rocha e tem essa quantidade aqui de elemento pai, eu sei que passaram 20 mil anos. Então, os diferentes elementos radioativos têm diferentes períodos de meia-vida. E com isso, eu vou utilizar ele para diferentes medidas. Então, olha o carbono 14, que é tanto falado. Ele transforma no nitrogênio 14. Olha quanto que é a meia-vida. A meia-vida dele é de 5.730 anos. Eu consigo datar esse intervalo de 70 mil a 100 mil, um intervalo de tempo curto, relativamente curto. Olha o urânio, que transforma para chumbo. Eu consigo medir períodos de 10 milhões até a idade da Terra. E olha onde eu encontro ele. Nesses minerais e materiais que podem ser datados. Por isso que o carbono 14, a gente usa madeira, carvão, para a gente medir coisas bem próximas. E é analisando esses atributos, a quantidade desses elementos, que nós sabemos a idade dos eventos, graças à transformação constante dos elementos radioativos. Fala muito de radioatividade, que nesse processo de radioatividade há uma liberação de energia. Há uma liberação de energia que pode ser utilizada, por exemplo, no processo de aquecimento de água para gerar energia elétrica. Tem aquela série da HBO, muito boa, que fala muito de radioatividade, que me fugiu o nome agora. O que nós temos? Nós temos que, através do processo de medida absoluta, nós dividimos a escala do tempo geológico nas suas maiores divisões. Então, nós temos aqui, olha, o éon adiano, 4.000. O que é esse M maiúsculo aqui? Quem sabe o que é esse M maiúsculo? 4.000 MA. O que é esse de mega, que significa milhões? Mega anos. Então, 4 bilhões de anos. Nós temos o éon adiano, o éon arqueano, o éon proterozoico e o éon mais recente, que é o éon fanerozoico, que é dividido em era e períodos. Éon foi dividido, cuidado com isso daqui, ó, 3.000 mega ano. E nós vamos falar um pouquinho de cada éon e o que aconteceu em cada éon, que vocês já viram bastante. Lembrando, as modificações dos éons são eventos de maiores magnitudes. Eu tenho mais divisões aqui no éon fanerozoico por dois motivos. A vida ficou mais complexa, eu tenho uma maior facilidade de ter fósseis, e além disso, os fósseis foram mais conservados, porque não houve grandes renovações de placas tectônicas, tive menos eventos para destruir esses fósseis. Então, por isso que quando a gente chega aqui no fanerozoico, nós temos mais divisões, porque eu consigo estratificar melhor o meu mundo, os meus períodos de era, de período, porque eu tenho mais fósseis, uma maior quantidade de elementos disso. Então, vamos falar de cada éon, começando pelo éon adiano, vem de Hades. Hades lembra inferno. O que nós temos? É o éon mais antigo, início da formação da Terra.
início da formação da Terra. E terminou a 3,5 a 3,9 bilhões de anos atrás. Qual foi o evento de grande magnitude que fez mudar o El Adiano? O que vocês acham que foi um evento importante para mudar o El Adiano? Começou, então, a vida, uma vida arcaica, uma vida antiga. Ou seja, começa o éon arqueano. Nosso parente mais antigo, então, ele está aqui na Terra 3,9 bilhões de anos. Foi o nosso parente mais antigo, que nós temos indícios do início da vida. E eu acho interessante isso, que a vida é muito antiga. A vida complexa é recente, mas se for pensar no período de vida da Terra, 3,9 bilhões de anos atrás, nós já tínhamos a vida, uma vida arcaica, tanto é que nós temos as arqueobactérias, né, que vem de bactérias arcaicas. De 3,9 a 2,5 bilhões de anos, então dura um prazo bastante considerável o El Arqueano. Temos as primeiras massas continentais estáveis. Então, começa aqui a estabilidade das massas continentais, dos granitos. Estabeleceu-se a vida na forma de micro-organismos unicelulares primitivos. Olha, então, biologia não é o arqueano. Então, vocês estudam vidas que veio de 3,9 bilhões de anos atrás. E aí, depois de 3,9 a 2,5 bilhões de anos atrás, sai do éon arqueano e começa o proterozoico. Então, anterior à vida, do grego proteros, anterior, zoico, vida. Ah, mas a gente já tinha vida? Sim, mas anterior à vida exuberante, à vida mais complexa. Não é o proterozoico, é o que nós chamamos da última parte do pré-cambriano. Então, quando fala pré-cambriano, eu estou juntando o El adiano, arqueano e proterozoico. É o que nós chamamos de pré-cambriano, muito antigo. Nesse caso, nós já dividimos em 3 eras, em Neo, Meso e Paleo, proterozoico, de 2,5 bilhões a 540 milhões de anos atrás. Olha, gente, se tem uma data na biologia que vocês têm que memorizar muita coisa. Mas esse 540 milhões de anos atrás tem um significado muito grande para vocês, que é justamente o aumento da complexidade da vida da Terra. Sim, Luiz Fernando, aqui já começam umas coisinhas de vida mais multicelular. Então, há 2,5 bilhões a 540 milhões de anos atrás, essa data aqui, olha, 540. Lembra de uma mão cheia e tira um. 5, 4 e o outro é 0. 540 milhões de anos atrás é uma data de extrema importância para a biologia. Durante o Proterozoico, os organismos produziam, olha isso daqui, ó, como resíduo e aumentaram a quantidade de oxigênio na atmosfera. O que acontece? O que faz gerar o oxigênio? O que gera o oxigênio livre? Fotossíntese. A fotossíntese produz oxigênio. É o objetivo da fotossíntese produzir oxigênio? Não. O oxigênio da fotossíntese é lixo. O que a fotossíntese quer produzir? Aconteceu, fazer o quê? Acontece isso. Glicose. Então, os organismos, no processo de juntar o CO2 com a água, conseguiram juntar
ter o lixo, que é o oxigênio, e o oxigênio é um gás extremamente venenoso. Ele oxida as coisas. Mas, ao mesmo tempo que ele é venenoso, ele gera uma grande quantidade de energia. E, com isso, nós temos, por exemplo, a deposição de minérios de ferro, porque os ferros nos oceanos, eles eram solúveis, era o ferro 2+. Esses ferros eles foram oxidados, transformando em óxidos de ferro, em hematita. Tanto é que Tabirito, aquela serra de BH, é o sinal da oxidação do ferro desse tempo. São as rochas metamórficas e as rochas sedimentares mais antigas. Então, no Proterozoico, tem oxigênio. Oxigênio gera... O que no processo de oxigênio, o que acontece? O que gera muito oxigênio, que eu comentei com vocês? Falei energia, mas como vocês falariam bonita energia? Respondam aí. Produz uma grande quantidade de ATP. Mais energia abre espaço para a vida mais exuberante. Abre espaço para a complexidade da vida, que exige uma maior quantidade de energia. Com isso, o Elfa-Fanerozoico vem da vida exuberante. Inicia-se aqui a vida exuberante, que começou há 540 milhões de anos e está até aqui e vai durar bastante tempo, nós esperamos. Então, 540 milhões de anos atrás, foi o que nós chamamos de explosão cambriana. 540 milhões de anos atrás. É uma data importante para a biologia, porque foi justamente a explosão cambriana, onde possibilitou a diversidade maior de elementos. Foi o início de fósseis de conchas no começo do período cambriano. Tudo anterior a isso, vocês vão ver em muitas literaturas, em muitas coisas que vocês vão estudar, vão falar, aconteceu lá no pré-cambriano. Por que no pré-cambriano? Há 540 milhões de anos atrás. Junta todos aqueles éons numa coisa só. Então, é o início de fósseis de conchas. Então, além disso, por ter mais conchas, há uma possibilidade maior de elementos, de fósseis. Há uma possibilidade maior de gerar fósseis, de gerar registros. Compreende as 3 eras originalmente reconhecidas no registro fósseis. Então, nós temos 3 eras: a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica, onde nós estamos. Então, a mesozoica, quem tinha muito, o que tem muito mesozoica, que era famosa? O que aconteceu há 65 milhões de anos atrás? Isso, muito bem, Gabriela, os dinossauros, nessa época mesozoica. Com isso, nós fechamos os 4 éons e o tempo geológico. Depois, mais para frente, nós vamos abordar eventos interessantes dentro de cada éon desse. Eventos para biologia de grande interesse. Para vocês saberem mais, eu deixei um material para vocês, uma leitura do Para Entender a Terra e da História Ecológica da Terra. Cada um eu gosto mais de uma parte. Olha, tem o capítulo 8 do livro Para Entender a Terra, o capítulo 20 do Decifrando a Terra, o capítulo 2 da História Ecológica da Terra. Todos os 3 são bons e abrangem tudo. Então, quem quiser, eu já comentei sobre esse livro para vocês, é um livro muito, muito interessante. Todos eles são, mas esse daqui eu gosto muito dessa autora. E o episódio 7 da Sala Limpa do Cosmos. Sugiro muito que vocês assistam esse episódio.